Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, 2 de março de 2022, nós vamos ter um bate-papo, um papo fora do eixo com a Priscila, diretamente de Moçambique. Ela vai contar um pouquinho da aventura, da experiência, da vida que ela escolheu lá para trabalhar lá na África. Tem até aqui a Cíntia, minha amiga, que está na China, que o Brasil, o mundo é essa coisa muito legal, né? E ela vai contar o trabalho social, o trabalho esportivo, o trabalho cultural que ela faz com um grupo de pessoas. Ela vai contar para a gente que eu realmente não conheço, eu conheço pelas mídias sociais. E principalmente ela vai falar o quanto o rugby lá está sendo introduzido de forma educacional, tá? Então estou aguardando aí já uns minutinhos. Si, tudo bem com você, querida? Joia? Opa, Priscila já entrou, já vou convidar ela para entrar aqui. Deixa eu ver, cadê você, Si? Cadê? Vamos ver se eu acho aqui. Aí não tem pedidos, pede para entrar. Si, entra aí, Si, pede para entrar. Vamos lá, Si. Vamos ver se aparece aqui para eu pedir para convidar. Não tem pedido. Convidar para participar, tá aqui. Pronto, achei. Convidadíssima, vamos lá. Opa, entrou. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem, Márcio? Tranquilaço, tá muito bom. Tá logo aí. Que bom. Que Prazer estar bom. aqui. Prazer tá meu também de aceitar o meu convite, de conversar, bater papo, tá? E, nossa, eu fico. A gente só conhece amigo virtual, né? A gente quase não sabe, mas eu fiquei muito encantado pelo trabalho que vocês fazem. Não só o esportivo, mas o social também, né? E acho que o Sim, legal é isso, as pessoas saberem, né? No mundo tão esquisito que nós estamos vivendo, né? Gente ainda que e faz coisas legais no mundo, né? Pri, conta para mim, quem é você, que muita gente conhece, o que você está fazendo aí, de onde você saiu daqui do Brasil, e lá no final tem aquela coisa do rugby também, porque isso que acho que amarrou a gente no início, né? Conta para mim um pouquinho da sua história. exatamente. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer partilhar desse trabalho, um pouquinho da minha vida também, né? Sim, Então, eu sou do Brasil, né? Eu estou em Moçambique agora. Eu sou do interior de São Paulo. Minha família é de lá. E eu sou arquiteta de formação. Trabalhei na área até então mergulhar de cabeça aqui nos trabalhos sociais. Eu trabalho hoje na Fraternidade Sem Fronteiras, né? Conheci a Fraternidade Sem Fronteiras em 2016, que é uma ONG do Brasil, né? Fundada em Campo Grande. O primeiro trabalho da fraternidade foi aqui em Moçambique, né? Esse ano, em novembro, completamos 13 anos. Mas hoje temos muitos projetos, né? São 11 projetos na África e no Brasil. Enfim, eu fui voluntária da maioria desses projetos, né? Desde 2016. E, por fim, a gente veio para Moçambique. Estou aqui, é o meu terceiro ano, né? Que eu estou aqui para justamente acompanhar os jovens, né? Então, só sim, para contextualizar o que acontece em Moçambique, né? Então, o projeto veio para cá porque nós encontramos crianças órfãos e vulneráveis nas aldeias em Moçambique, como se fosse a zona rural, né, para a gente aí, nas sei. aldeias. Órfãos da AIDS, principalmente, pode entrar, Manu. Órfãos principalmente da AIDS, né, de uma série de doenças, mas a grande maioria, né, devido à AIDS mesmo, que gerou esse grande número de órfãos. Então, o Sei. projeto primeiro era dar comida e água, né, que era o básico desses lugares que não tinha, mas sempre foi o intuito da educação também. Então, o Wagner, que é o presidente fundador, ele buscou localmente as mamanas, as mulheres que poderiam ali contar histórias para essas crianças, né? Enquanto estivessem ali se alimentando, que pudessem dar
educação de higiene, né, de lavar as mãos, escovar os dentes, uma vez que elas estavam se alimentando. Tá. E daí foram surgindo novas aldeias. Eu não sei se tá cortando um pouquinho aqui, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo direitinho, querida. Pode falar à vontade, fica tranquila, tá? Você tá me ouvindo Tá, direitinho também? Tá. tô ouvindo bem. Não, pode E falar. aí foi dando muito certo, né? Nós fomos abrindo novos centros em novas aldeias, e nesse centro de acolhimento da fraternidade as crianças vinham, se alimentavam, escovavam os dentes, tinham aulas de cultura, né, tradicional. Então, se na aldeia tivesse alguém que ensinasse dança, ou que que pudesse ler histórias, né? Tudo respeitando muito a cultura local. E os Tá. centros foram crescendo e o trabalho foi desenvolvendo. E com isso, as crianças conseguiram manter frequência na escola, o que não acontecia antes, né, por conta do apoio da alimentação e tudo. E essas crianças foram se tornando jovens, né? E a grande alegria é que, desde 13 anos atrás, né, a gente tem já uma primeira jovem que se formou na universidade, que era uma Tá. dessas crianças que não tinham alimento, né? Comiam de 3 em 3 dias, algo muito pouco, e que hoje, com esse pequeno acolhimento, eu falo pequeno porque para nós isso é tão pouco, né? E olha a força desses jovens, dessas crianças, e ela se formou. Hoje nós temos mais jovens, mais de 6, vão para 13 jovens já na universidade. Então, a gente também vai acompanhando, mas foi preciso ter um programa para os jovens, porque são muitas crianças, né? Hoje, aqui em Sim. Moçambique, diariamente são 14 mil refeições servidas. Então, são 14 mil acolhidos. Jovens, a gente bate em volta de 1.100, mais ou menos. E aí, esse programa inclui os jovens para auxiliá-los na continuidade dos estudos, para que eles não tenham que parar os estudos para trabalhar, para ajudar na família, a família a ter recursos para alimentação. Então, esse programa dá também cursos profissionalizantes, como a padaria, né? Cursos de plantio, que aqui a gente chama de machamba, né? As áreas de plantio, de corte e costura, inglês, informática, e dança tradicional, né? E o esporte, o ano passado, a gente iniciou o vôlei e iniciou o rugby, né? Ai, que E legal. daí, isso, a gente recebeu essa proposta, né? Porque começou a entender que o esporte é algo que é transformador, né? Uma grande ferramenta de transformação Sim. e principalmente para as crianças e jovens. Então, a gente falou como que nós vamos implantar, né? E aí resolvemos implantar aqui em Muzumuia, que é o nome da aldeia, né? Que tem é um dos centros, né? O nosso centro sede. E nós Sim. implantamos o ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente iniciou. E uma coisa, assim, Moçambique foi por nossas proximidades culturais ou foi aleatório porque alguém abriu uma porta e vocês chegaram aí? Como é que isso aconteceu? Você sabe dizer para mim? Assim, o Wagner, né, que é o fundador, ele tinha um chamado há anos, tem uma história linda, né, sobre a conexão dele, sobre ajudar na África, fazer algo na África. Ele já tinha um trabalho consolidado no Brasil, mas ainda ficava nessa questão da África. E como ele não falava outra língua, ele não sabia o país ainda, mas ele pensava que tinha que ser um país de língua portuguesa para poder Sim. auxiliar, né, nesse processo. Pensou em Angola, pensou em alguns outros, mas por algum motivo falou, vou para Moçambique, né, que é um país que fala português, e ele se preparou durante muitos anos para isso, né, juntou um recurso e veio sozinho. E chegando Entendi. na capital, em Maputo, ele conversando com algumas pessoas, e aí ele descobriu, né, falaram para ele que nas aldeias, aqui na região de Gaza, né, estava com muito problema de fome, por conta, né, da orfandade, né, todas essas questões.
Então ele foi Tá. trazido por uma pessoa e veio e começou a conhecer as aldeias. Foi daí que começou em Moçambique. No fundo foi o lance é assim, depois que Moçambique ficou independente de Portugal, ela praticamente ela ficou jogada ao léu, né? Vamos dizer assim, né? De ficar jogada ao vento, não é isso que aconteceu? Isso. Depois da independência, né, criou-se aí um vácuo, porque não Ah, tinha uma administração, né? A gente sai de uma guerra e ainda como é que você organiza, né, essa casa? Então foi um momento de muita instabilidade até se, né, entender como que ia ser esse contexto, né, de governança, né, depois. e você vê semelhanças no comportamento desses população de Moçambique com os brasileiros que estão de origem daqui, de lá para cá? Ou você não vê semelhança nenhuma? Não se vê a integração cultural ou não? O que eles integraram com a gente, né? É bem diferente, é bem diferente. Principalmente nas aldeias, né? A gente, por exemplo, eu faço um paralelo com o Brasil, que é um país muito grande, né? E os hábitos, se você está no sul, é muito diferente da forma como as pessoas do norte e nordeste se comportam, comem, né? Falam. Hum, E aqui também tem essas diferenças, né? É diferente, por exemplo, você tem Maputo, onde tem onde foi maior domínio, né, na capital ali, com os portugueses e tudo, é diferente da vida na aldeia, onde a tradição, a ancestralidade ainda fala mais alto. Então, os hábitos são um pouco diferentes, tá. mas é bem diferente do Brasil, é bem diferente, assim, a forma como a sociedade se estrutura, sabe? Tem a Cíntia, uma amiga da gente que jogou rugby aqui no Brasil, está na China atualmente, está vendo a gente aqui pela live. Ela pergunta quantas pessoas trabalham nesse projeto, em Moçambique, no Brasil, ou separadamente? Quantas pessoas trabalham? Nossa, aqui em Moçambique, eu não sei nem te levantar o quadro. Vou falar que aqui, nesse centro de acolhimento, nessa aldeia, são 33 voluntários, né? São 16 contratados para parte de coordenação, né? Em cada centro de acolhimento tem a contratação das cozinheiras, dos monitores, né? Do pessoal que vai fazer a organização, a limpeza desses centros, né? São centros Hum. simples, mas que conseguem atender essa população. Então, assim, só aqui, né, em Moçambique. Depois, se o pessoal quiser conhecer também mais a Fraternidade Sem Fronteiras tem o site, que é www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá no site tem informações de todos os projetos, tem em Madagascar, Malawi, no Brasil. E tem também o Instagram, que tem bastante informação. E daí, cada país, o projeto tem uma particularidade, né? Funciona de um jeito. Então, são muitas pessoas envolvidas, mas principalmente voluntários. Muitos voluntários no mundo todo, assim. E o pré-requisito, por exemplo, você que tinha alguns pré-requisitos para poder trabalhar. Primeiro é querer trabalhar, né? E depois, qual o pré-requisito, caso alguém se interesse? Eu quero trabalhar, eu tenho idade para trabalhar, eu tenho fôlego para trabalhar, sei lá, eu quero fazer alguma coisa diferente. Como é que que requisitos você precisa ter? Ó, a gente fala que para vir aqui, nos projetos, né? Lógico que depois da pandemia tudo mudou muito. Sim. Mas nós temos caravanas, né? Caravanas que vinham mensalmente, vinham caravanas do Brasil, com algumas pessoas de fora, às vezes de outros países, para conhecer os projetos. Então, Tá. um exemplo aqui de Moçambique, vinha caravana, fica 10 dias, e a gente tinha uma atividade, um tema para desenvolver com essa caravana, visitar as localidades, conhecer o projeto, né? E aí a gente falava que para a pessoa vir na caravana, a gente precisava de 3 coisas. Ser padrinho ou madrinha do projeto, que até a gente não falou no começo, mas como que esse projeto se manteve, né? Como que a gente consegue hoje alimentar diariamente tantas crianças? Através do apadrinhamento. Lá no Sei. começo, cada criança, o custo mensal de uma criança era R$ 50 por mês.
Então, com R$ 50 por mês, você garantia que uma criança se alimentasse no projeto durante um mês. Então, a gente foi abrindo apadrinhamentos, né? Hoje, claro, esse custo já mudou, mas a nossa cota base de apadrinhamento é R$ 50 mensais, né? No site você pode apadrinhar qualquer projeto, e aí a gente vai mantendo esse apadrinhamento. Então, a gente falava que a primeira pessoa precisava ser madrinha de um projeto para realmente, né, estar engajado, custear a vinda, né, então a passagem, né, ter um custo do terrestre de toda a logística que nós fazemos aqui, e ter muito amor, e ter vontade de vir mesmo, vontade viva, para poder compartilhar e realmente vivenciar a fraternidade, que é um dos nossos valores. Então, era basicamente isso. E a pessoa vinha na caravana e acabava se encontrando e descobrindo como poderia somar, colaborar, né? Ai, olha, eu posso falar com pessoas, por exemplo, eu conheço um professor que pode ajudar com isso. Foram assim que os projetos foi crescendo e foi se incrementando, né? No coração de cada caravaneiro, de cada voluntário que vem para cá. Então, e hoje nós temos o portal do voluntariado, que você pode se inscrever através do site, né? Ser um voluntário. A gente tem várias regiões no Brasil e tem voluntariado também fora, em alguns países, que aí a nossa central de voluntários pode te direcionar. Porque esses grupos se juntam e fazem bazar. Quando é possível fazer visita, alguma ação no local, é muito melhor, né? Porque você vivencia. Mas, geralmente, às vezes tem uma campanha específica, né? Alguns projetos, momentos emergenciais. Então, esses grupos de voluntários fazem essas ações. Ou faz um jantar, ou faz um bazar, faz alguma coisa para poder nos ajudar. E a logística de sair do Brasil, por exemplo, você sai de São Paulo para ir é muito difícil? Tem que ir para outro país? Qual país? Tem voo direto? Como é que é? Entendeu? Agora está um pouco mais difícil, porque a South África faliu, né? Pelo menos ela fechou, não tem mais voo de outros países, ela só opera dentro da África. Antes da pandemia, então, até um pouquinho antes, a gente ia de São Paulo para Joanesburgo, na África do Sul, ficava 1, 2 horinhas lá e já vinha para Maputo direto. Então, era bem tranquila a viagem, era bem mais fácil. Agora, nós pegamos um voo de São Paulo para a Etiópia, daí a gente sobe até a Etiópia, dorme uma noite e depois volta para Maputo no outro dia. Então, são 2 dias de viagem, basicamente. Porque é engraçado, né? Acho que a empresa da África do Sul não faz voo mais São Paulo, Joanesburgo, né? Não faz, e faz uma falta tremenda, assim, porque além da viagem ficar um pouco mais cara, é muito mais cansativa, né? Então, a gente teve aqui há pouco a Valéria Pinheiro, que é uma artista plástica do Brasil, que é voluntária aqui no projeto desde 2015, 2016, e ela desenvolveu um curso de arte fantástico aqui com os meninos, né? Então, ela acabou de vir para cá, ela tirou 15 dias, só que desses 15 dias, ela fica 10 no projeto, porque passa muito tempo viajando, né? Sim, sim. Então, acaba complicando de qualquer forma, assim. E outra coisa, vocês preparam os voluntários? O voluntariado é uma coisa muito difícil para muita gente. A gente acha, eu vou fazer um tempinho no trabalho. E voluntário é uma coisa determinada. Eu vou trabalhar tantas horas por semana, tantos dias, e assim por diante. Vocês preparam esse pessoal para esse voluntariado ou não? Sim, então, principalmente quando é caravana, quando você vai fazer uma viagem, né, para um lugar muito diferente, né, para uma aldeia que tem costumes, culturas diferentes. Então, sim, tem um preparo, né? Os coordenadores das caravanas, por exemplo, tem caravana da saúde, que vem médicos e dentistas, tem caravana da educação, que tem um propósito de integração, mais lúdico. Mas aí, cada caravaneiro, aí a gente recebe no grupo e a gente vai, além de tirar as dúvidas, tem o manual do caravaneiro, para poder falar, olha, sobre o local, como que faz um preparo.
tenta preparar psicologicamente, né? Que a pessoa, até para dar esse passo, ela já está mais disposta, mas também com informações do que pode, do que não pode, do que não é aconselhável, né? Como que a gente fica aqui, mas é basicamente isso. E daí, quando a pessoa está aqui, é uma mistura, né, de expectativa, aquela expectativa versus realidade, tanto para quem vem como para quem está aqui recebendo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor, assim, tenta alinhar o máximo possível dessas expectativas. E tem o lance do que falar com as palavras, de repente, podem ser ofensivas ou não, né? Tipo de roupa, muitas vezes, né? Que a gente pode não ser adequada para o local, né? Isso é importante saber, né? Isso, exatamente. Principalmente para as mulheres. Todas as mulheres aqui usam a capulana, né? Que é um tecido típico daqui colorido, né? Que a da mesa tem um aqui, assim. Sim. E elas usam amarrado na cintura, as pernas não ficam de fora, né? Uma falta de respeito. Então a gente, pode usar calça, pode usar short mais comprido, né? Um short muito curto não é bem-vindo, não é que é proibido, mas que não é conveniente, né? A mesma coisa os homens, porque aqui tem épocas que é muito quente, agora é uma época muito quente. Tipo, andar sem camisa, assim, também não é muito apropriado. Aqui na aldeia tem o dialeto que é predominante, que é o Xangana, né? A língua oficial do país é português, mas nas aldeias a predominante é o Xangana. Então, algumas pessoas falam português muito bem, os jovens falam português, mas outras pessoas não. E é legal isso, porque a gente acaba aprendendo algumas palavras em Xangana, os caravaneiros adoram, assim, essa troca, assim. Mas eu acho que alguma coisa muito proibida, assim, não tem. É mais algumas observações mesmo, assim. É engraçado, né? Eu tenho uma experiência, teve passado uma temporada na Índia, há muitos anos atrás, no século passado, até brinco, né? Tudo que eu fiz foi no século passado. E eu visitei uma região onde os portugueses, né, colonizaram por um tempo a Índia, né? E já lá, que já não havia, o português já não era tão erradicado nos mais jovens, e sim só nos mais velhos. Mas eu tive muita impressão que eu falei, cara, eu já vi isso aqui em algum lugar do Brasil, né? As construções, a natureza. Você vê alguma semelhança na natureza com sei lá, com o Brasil ou não? Tem semelhança, sim, tem bastante até, né? Algumas construções até por conta da colonização portuguesa, né? Maputo é uma cidade que ela é inteira de acácias amarelas, né? Daquela árvore que dá aquelas flores amarelas. Aqui na aldeia já muda um pouco, porque você tem um outro bioclima aqui, né? De savana, os tipos de árvores são diferentes. A gente tem baobás aqui, por exemplo. Mas a gente encontra, porque teve essa mistura. Então tem moringa, algumas árvores que a gente vê sim, que acabou vindo dessa mistura aí. Talvez caju, tem muito caju. Muito caju. Talvez na capital tenha mais coisas portuguesas construídas ainda, não tem? Diferente das vilas, né? Aldeias, né? Não, é muito predominante ainda, totalmente predominante. Ainda tanto na arquitetura, quanto nos comércios, em todo o movimento, ainda é muito recente, né, a independência de Moçambique. Sim, e as riquezas de Moçambique atraem muita gente ainda ou já não atrai mais? Aqui em Moçambique eu vejo que tem um movimento turístico muito grande, né? A gente tem praias lindas, né? Não é aqui onde nós estamos, mas por todo Moçambique tem o arquipélago de Bazaruto, que parece que ganhou num ranking aí dos mais bonitos, até competindo com as Maldivas e acabou ganhando. Eu ainda não conheço. Existe uma grande entrada dos chineses aqui, então tem muitos chineses, indianos e, enfim, palestinos fazendo negócios aqui, comércio. Os chineses entraram com muita força na África, né? Então a Cíntia, a nossa amiga chinesa, a nossa amiga não chinesa, mas que está na China, deve estar feliz, né? Porque ela está até perguntando aqui, que ela vai direto da China para lá. Está dizendo assim, quando ela fez um work whale, né? Cadê a pergunta dela que eu perdi?
oferece uma estadia em troca de trabalho voluntário. Acontece isso aí? Troca de trabalho voluntário por estadia? É isso que acontece ou não? Então, o que a gente está se organizando para realmente oferecer esse trabalho. Porque, Tá. por enquanto, a gente, assim, a ideia é que a gente também tenha uma forma de contribuir com a aldeia, remunerando algumas pessoas para fazer o trabalho aqui, né? Tá. Então, quando você vem para desenvolver um projeto, aí é diferente. Por exemplo, a Valéria Pinheiro, que veio desenvolver esse trabalho com artes aqui. Então, ela fica aqui no alojamento, né, no projeto. A gente tem alojamento aqui até para receber a caravana. E daí ela fez todo o trabalho com os jovens durante uma semana, né? E ela vai acompanhando depois virtualmente, também está sempre em contato com eles. Mas isso é possível. A gente alinha a proposta, o projeto, né? Tem todo um preparo, porque não parece que é simples e fácil vir para cá, mas a gente precisa alinhar, né, todas as expectativas e o que vai ser feito. E sim, é possível. Mas isso que é legal, porque acho que criar braços, né? Braços de trabalho diferentes, né? E as pessoas, os moradores, as crianças, os adultos, são receptivos? Eles gostam das pessoas chegando ou não? Elas são mais reativas? Como é que você fala para mim? Eu vou perguntar para o Manuel, que está aqui. O Manuel, ele é um jovem do projeto e ele é o capitão dos meninos do rugby, do time masculino do rugby. Deixa eu apresentar o Manuel. Oi, Manuel, tudo bem? Tudo bem, Manuel? Sim, Prazer. estou bem. Prazer, Manuel. Ele perguntou se vocês gostam de receber visitas, se as pessoas de fora, quando chegam, vocês gostam ou não? Sim, a gente gosta. A gente adora. Eu posso falar que eu me sinto muito bem recebida, então eu vou falar que eles gostam, porque o meu sentimento é que eles me recebem muito bem. E todo mundo que chega, né? Então, todo mundo que vem quer voltar para cá, porque eles falam, a gente é muito bem recebida, é muito gostoso, é uma troca muito boa. Tá, deixa eu perguntar uma coisa, Manuel e você, Priscila. O rugby que tem feito o que para vocês de legal? O que tem que ajudado em vocês, não só esportivamente, mas na vida, vamos dizer assim? Que o rugby tem os seus valores, importante. Conta para mim, Manuel. Rugby tem valores. Tem respeito, paixão, disciplina, solidariedade e integridade. E vocês têm jogado bastante rugby aí com o professor, com o instrutor, o treinador? Ou vocês têm só desenvolvido as técnicas do rugby? O que vocês têm feito lá? Temos um treinador que nos dá treinos. Conta para ele quantas vezes por semana vocês treinam, como que é? A gente treina 3 dias por semana. Tá. Terça, quarta e quinta-feira. E você vê evolução, você vê que vocês estão cada vez melhores ou não? Vocês falam, não, jogamos por brincadeira. Estamos melhorando, sim. Estamos quase para competir com outras equipes. Opa. Vocês têm um vizinho muito bom aí do lado, né? Que é a África do Sul, né? Sim. Mas quem sabe vocês venham para o Brasil um dia jogar aqui com os times brasileiros também ou não? Já estão convidados. É isso que a gente quer. A gente quer chegar longe por esse ponto. Isso. Então vocês já estão convidados. Vamos ver se a gente pensa aí no final do ano, alguma coisa para vocês virem para cá, né? Porque eu sou da geração em que a gente, quando ia jogar fora, as pessoas recebiam a gente para ficar acomodadas aqui. Né? Então a gente ia para jogar fora em outras cidades, as pessoas recebiam a gente para dormir uma noite para depois do dia seguinte jogar. Então quem sabe a gente consiga fazer isso com vocês esse ano. Vamos pensar nisso? Quer pensar nisso? Treinar bastante? Sim, vamos treinar bastante. Muito. Vamos treinar muito. Treinar é com eles mesmo. E o calor é bom, né? Porque ajuda a ficar mais resistente, né? Não, resistência, né, Manuel? O sol aqui é muito forte e eles bravamente, e é sol e chuva, né?
Já estamos acostumados. Faça sol, faça chuva, a gente treina. Vocês sabem que tem uma cidade, a Priscila conhece Cuiabá, né? Cuiabá é no centro do Brasil e a gente chama de Cuiabrasa, tão quente que é, né? Cuiabrasa. E que quando os times vão jogar lá, hoje é o melhor time feminino que tem no Brasil. Eles falam assim, que eles não aguentam calor. Falam, vocês não viram em outros lugares, que é pior ainda, né? A África é pior, mais calor ainda, né? Que é mais pior ainda. Muito quente. Legal, legal. E quantos meninos, quantas meninas jogam no treino e jogam com vocês? Meninos ou meninos? Todos rapazes, pequenos adultos. 30, 40, quantos são? Não, somos 11, 17 homens, mais ou menos, 15, e mulheres, 9 mulheres. Opa, legal. Já dá para fazer 2 times de sevens, né? 2 times para jogar, né? Sim. Legal, legal. Muito bom, muito bonito. A Cíntia acabou de falar aqui que vai sair da China e vai para ajudar vocês. Ai, Cíntia, que legal. Vem para cá. Você vai gostar dela. Joga lá, jogou aqui no Brasil, jogou faz bastante, né? Boa. Bom, legal. E vocês participam todo mundo que joga rugby faz vôlei, todo mundo faz vôlei, joga rugby, o que eles fazem? Ou não, eu só gosto de vôlei, eu gosto de rugby. Tem jogadores de rugby e tem de vôlei. Mas jogam os dois? Eles escolhem, são muito jovens. Eles escolhem. Tem jovem que vai em todos, assim, tem um ou outro que gosta de experimentar, né? E vai em todos. Mas geralmente já tem a turminha do rugby e a turminha do vôlei. Tá. Vocês conhecem aquele projeto social aqui em São Paulo chamado Rugby para Todos? Sim, inclusive eu fui visitar o Rugby para Todos. Tá. E essa semana eu já conversei com o treinador deles, o Nélio. Eu vou fazer uma apresentação para eles do documentário. Eu trouxe os panfletos para eles conhecerem a realidade, né, esse projeto que é incrível, conhecer os jogadores, né, entrar em contato com eles. E aí a gente vai fazer uma parceria, uma conversa. Eu tive com o Maurício, né, e foi muito legal, assim, eu vejo muita sincronicidade na história dos meninos, né, dos jogadores, dos Leões, com os meninos aqui de Mussumuna. E eu acho que vai ser muito rico a gente compartilhar essas histórias. Então, eu estou esperando, o treinador teve um problema, né, de saúde na família, está lá dando atenção, mas a gente vai fazer aqui uma sessão de cinema aqui em Mussumuna para mostrar o documentário, para apresentar o projeto, para começar a criar essa conexão deles com outros, né, com outros clubes, com outras realidades do rugby, para ver o quanto que é transformador realmente, né? Se eles já estão sentindo essa transformação, é legal compartilhar essas outras histórias. E legal é assim, que eles também são 13 anos de experiência usando o rugby como ferramenta de educação, né? E lá só tem o rugby. E hoje já tem frutos, né, de meninos e meninas que foram para a universidade, se formaram na universidade. Tem gente que joga na seleção brasileira, tem gente que está nos Estados Unidos jogando em ligas menores, né, que para ela é uma transformação também aproveitando, que querem jogar mais tempo e estudarem mais. Então tudo isso é importante, né? Eu acho que é importante que todo mundo saiba que eu posso até não ser um grande jogador, né, mas eu posso ser um cara que tem exatamente esses valores que o Manuel falou, né, que é respeito, trabalho em grupo, não desistir nunca, né? Porque a gente, em momentos vamos dizer assim, de crise, de perigo, você tem o seu amigo do lado ajudando, sua amiga ajudando, né, te dando a mão na hora que você cai, você levanta, você sofre, né? Na pandemia foi isso, não foi? Vocês sofreram bastante com a pandemia também ou não? Sim. Muito, né, Manu?
Sofremos muito. Aqui, ainda falando do projeto, né, como um todo, você imagina a gente servir 14 mil refeições diariamente e o governo fechou. Nós tivemos que fechar o centro. E aí, no momento, a gente não sabia o quão grave estava essa pandemia, né, como que seria isso. E foi um momento muito difícil, porque a gente não sabia, né, se a gente vai escolher morrer de fome ou morrer de Covid. A gente não sabia o que ia fazer. Foi muito difícil, a gente ficou um mês tentando, porque já tinha comprado a comida, né? A comida, a gente compra por volta de 65, 70 toneladas de alimento mensalmente. Esse alimento vem de caminhão, a gente tem um grande depósito aqui em Muzumuia, nesse centro, e daqui a gente distribui para os outros centros. Essa comida havia sido comprada, a fome estava maior por conta da pandemia, porque aumentou ainda mais o desemprego, o preço, tudo, né? Foi muito difícil. E a gente não podia distribuir essa comida. E as pessoas estavam com muita fome, e a gente ficou muito angustiado. Mas conseguimos nos organizar, criamos um método de fazer uma cesta, então a gente fez uma conta, mais ou menos, de quantidade de arroz e de feijão por criança. E aí, em cada projeto, em cada centro, o líder comunitário, a coordenação, tentava fazer uma fila e colocava no chão o espaçamento, fazia essas cestinhas, colocava com o espaçamento, as crianças entravam, cada uma pegava uma cesta e saía rapidamente. Foi um jeito que a gente conseguiu se adequar aqui para poder entregar, fazer esse alimento chegar, né, sem grandes impactos e também sem contaminação. Então, deu certo. E a gente precisou foram inclusos 3 mil pessoas no projeto durante a pandemia. Em um momento que o apadrinhamento no Brasil caiu muito, porque no Brasil também foi crise, né? Então, assim, foi muito difícil, viu, Marco, assim, esse momento da pandemia. E a gente ainda tem os reflexos até hoje, né? Porque o apadrinhamento realmente sofreu um grande trauma. E a gente, né, fala, apadrinhe, gente, apadrinhar é amar. Você não tem ideia do que um prato de arroz e feijão de um dia, né? Porque essas pessoas têm um dia de refeição. É uma refeição por dia. O quanto que transforma vidas, né? A gente está vendo aí agora os jovens entrando na universidade que começaram assim, com um prato de comida. Então, apadrinho. Nós vamos reforçar isso também para a pessoa apadrinhar mesmo. Acho que é importante saber, as pessoas saberem. Quando você fala isso, a gente vê claramente o que aconteceu no mundo inteiro. Né? Só que as pessoas não se preocupavam com isso, né? Se preocupavam se a vacina ou não, mas no primeiro momento resolver a questão do trabalho, da fome, né? Que muita gente sofreu, né? No Brasil a gente teve um monte de campanhas também de cesta básica, né? De outras atitudes. Aqui em São Paulo, não sei se você lembra, Priscila, nós temos aqui o chamado Bom Prato, que é um programa do Estado de São Paulo, né? E custa R$1 por prato. Prato, comida, como chama, sobremesa, o suco. E que eu tive alunas do curso que eu dou aqui no Brasil, de pós-graduação, que trabalhavam nesse Bom Prato. Vinha, mais ou menos, existiam, sei lá, 10 mil refeições, eu não sei o número exato, 10 mil refeições por dia, passou para 70 mil refeições por dia. Porque tem gente que não comia, não tinha dinheiro para comer. E muitas vezes estava fechado o restaurante que ele comia. Então foi assim uma coisa que a demanda, e o Bom Prato é assim, a captura de alimentos que os mercados e uma série de coisas não querem mais. Não que estão ruins, não querem, porque não é grande, não é feio, não é colorido, sei lá. Tem características não comerciáveis que eles chamam, né? E houve um aumento profundo, né? Tanto que eles não estavam dando mais só almoço, estavam dando almoço, café da manhã e jantar. E ao mesmo tempo tinha que dar o quê? Tinha que dar a marmita para as pessoas comerem fora, né? Porque não podia se juntar nos galpões que tinha. Exato. Esse era o grande desafio, né? Porque a gente tinha que servir essa comida de forma isolada, sem aglomerar, né? Sem se aproximar. Foi muito desafiador. Durante a pandemia, a Fraternidade Sem Fronteiras fez uma grande campanha em nome de... Foram 50 ou 60 ONGs do Brasil que estavam também nessa busca de cesta básica, ONGs que estavam para fechar,
porque não Sim. conseguiam se manter. Então, a gente fez uma grande campanha de arrecadação de cestas para a África e para o Brasil. Era bem interessante, tinha até você poderia doar a cesta básica tanto para o Brasil quanto para a África, você podia escolher. E foi num momento que a gente precisou muito, mas é isso que eu acho muito lindo na Fraternidade Sem Fronteiras, né? Nós não temos fronteiras nenhuma, religiosas, políticas. Nós somos um só povo, um só coração mesmo. Todo mundo é muito bem-vindo. E nesse movimento, onde a gente precisou, a gente viu que precisava abrir portas para dividir. E aí ainda muitas pessoas, nossa, mas vocês vão ajudar outras ONGs, não vai faltar? Não, graças a Deus é uma coisa incrível o amor, né? Quanto mais a gente dividiu, mais a gente multiplicou. Então, deu para entregar a cesta básica para todas essas ONGs, deu para trazer cestas básicas aqui para a África, e todo mundo cresceu, né? Foi realmente a multiplicação dos pães. E essas histórias aqui de solidariedade e fraternidade, elas são um verdadeiro presente para quem está dentro do projeto, em momentos de extrema dificuldade que a gente vive aqui, a gente fala, e agora? A gente não sabe o que fazer, acho que não vai dar certo. E aí, de repente, é como se acontecesse um milagre mesmo. Muito, muito emocionante. E o seu papel especificamente, Priscila, o que você faz? Você faz? O que você, Priscila, arquiteta, que saiu do interior de São Paulo e foi para aí? O que você faz? Qual é o seu papel que você tem aí? Logo que eu cheguei aqui, eu ia ficar nos três países, né? Moçambique, Malawi e Madagascar. Eu sou gerente de sustentabilidade, dos projetos de sustentabilidade, que padaria, corte e costura, né? Os movimentos que dão continuidade no projeto, né? Mas quando eu cheguei aqui no primeiro ano, já foi a pandemia. Então, a gente acabou focando, depois, né, de conseguir estruturar, eu acabei ficando em Moçambique, porque a gente viu que cada país tinha uma demanda muito grande, porque os projetos cresceram muito, então não teria como eu ficar em cada país, então a gente tem a sua coordenação, e aí eu fiquei mais focada em Moçambique, especialmente com o programa Jovem, né? Então, o programa Jovem por si já é um grande projeto, né? Cada vez mais jovens, a gente vai atendendo as demandas, então incluindo esporte, incluindo cursos, incluindo campanhas, né, que a gente precisa fazer para conseguir alguns recursos para os jovens, de dança, contratando coordenadores, né, para eles aqui, local. Então, hoje, o meu objetivo aqui é realmente cuidar do projeto jovem, especificamente, né? É claro que a gente faz muitas outras coisas aqui, a gente olha como um todo, mas especialmente com programas jovens. E vocês tiveram problema de vacinação aí também? Falta de vacina ou não te vacinaram? Como é que vocês fizeram? Como é que foi a loucura que foi essa coisa de vacina esses 2 últimos anos, né? Toma vacina, tira vacina, põe marca, tira marca. Demorou muito para chegar a vacina aqui, aí chegou bem depois aqui no Brasil, né? O Brasil demorou ainda, mas aqui demorou um pouco mais. Mas até que a gente hoje tem um índice de vacinação bom, né? Sei. A gente... Aqui você vacinou, Manu? O Manuel vacinou, então já vacinaram os jovens, né? Até quando eu saí daqui em novembro, os jovens já estavam começando a vacinar, todos os voluntários estão vacinados aqui. Eu vacinei no Malawi, porque eu precisei ir para o Malawi para fazer... Como eu estava com visto, antes eu tinha um visto de 3 meses, eu tinha que sair do país para poder renovar o visto. E aí eu fiquei no projeto no Malawi, mais ou menos um mês no projeto lá, e aí deu certo de tomar vacina, quem não tinha vacina ainda. Eu tomei lá, voltei, e aí depois Moçambique começou a vacinar. Tá, explica para muita gente, muitos não sabem, onde fica o Malawi? O Malawi? O Malawi, ele é pertinho de Moçambique. Ele até entra dentro de Moçambique. É um país pequeno, é um país pobre, né? Tem muitas dificuldades. E o nosso projeto lá da fraternidade é em um campo de refugiados de guerra. Campo de Disaleta. É um trabalho lindo, gente, incrível também. Quem quiser ver no site, ver pelo Instagram, a gente tem bastante coisa lá. São refugiados especialmente do Congo, Burundi, Etiópia, são refugiados de guerra, né? Que chegam para esse campo
Esse campo era um campo transitório, mas hoje ele tem 50 mil pessoas, então já é uma cidade praticamente, né? E a nossa maior dificuldade é que o refugiado, quando chega no Malawi, o Malawi já é um país pobre, difícil de dar suporte para a própria população, ela não tem o menor suporte para o refugiado. O refugiado não pode sair do campo, ele não pode ser contratado, empregado. Ele, então, é praticamente um prisioneiro, né? Ele tem que ficar no campo com recursos mínimos, sem casa, sem condições de higiene, de nada. E aí o projeto iniciou com o intuito de construir escolas, porque não tinha escola suficiente para essas pessoas do campo e do Malawi também. Então, o projeto começou lá construindo escola, mas aí começou a construir oficinas de trabalho para também gerar oportunidade para essas pessoas do campo que não podem ser contratadas no país. Então, hoje o nosso projeto é ao lado do campo, bem encostado mesmo, já o campo já chegou até o projeto. É um grande terreno onde a gente tem área de plantio, onde as mães refugiadas que vêm de traumas de guerra, assim, a gente nem consegue falar, que é o tema para outra live até. Sim. E essas mães, para elas não se prostituírem para poder comer e alimentar os filhos, foi dada essa oportunidade delas trabalharem no campo, né, na produção de alimentos do projeto, que é uma frente de sustentabilidade também. Então, é um projeto lindo também com as mulheres lá, enfim. É muito rico esse projeto. Sim, é muito bonito mesmo. E é difícil, porque é outra cultura, diferente de Moçambique, que apesar de ser África, a gente sabe que as Áfricas são diferentes em alguns trechos, né? Sim. Porque foram colonizados, porque tem outra etnia, uma série de diferenças que são naturais, né? Agora, o Manuel sabe quanto da língua portuguesa falada no Brasil tem expressões que vocês falavam e trouxeram para cá? Muita coisa, que não é só de Portugal que veio a língua, né? De Moçambique veio a língua também, porque expressões, né? Você tem noção disso, Manuel? Como vocês influenciaram o Brasil? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que são antigas colônias portuguesas. O Brasil também foi colônia portuguesa. As palavras que existem aqui, que só existiam só na África. Entendeu o que ele falou? Você imagina? Quantas palavras... Você imagina... Expressões que vocês, africanos de Moçambique, trouxeram para o Brasil, e no Brasil você vê diversas expressões que são da África, não do Brasil, nem de Portugal. Né? Não sabia. Eu pensava que saiu de Brasil para cá. Nós fomos colonizados por portugueses. Saiu de português para cá. Se saíram pessoas daqui para o Brasil, não sabia. Foram muitos moçambicanos para o Brasil em vários momentos, né? Infelizmente, no nosso triste momento de escravização, né? De escravidão, foram muitos africanos de vários países, e Moçambique também, mas de também outros moçambicanos que foram contribuir conosco no Brasil. E aí a gente tem essa mistura de palavras. Porque um dia que você vier para cá, Manuel, você vai ver como o Brasil parece uma sopa, sabe? Uma sopa de gente diferente, né? Em São Paulo é uma coisa, na Bahia é outra, no Sul é outra. Você não imagina como é que é. E a gente está falando de guerra ultimamente, a Ucrânia. Nós temos uma cidade aqui no Brasil que, além do português, se fala a língua da Ucrânia, né? Porque 70% é ucraniano, ou filhos de ucranianos, ou netos. Então, o Brasil é uma coisa impressionante e diferente, porque é essa mistura. E não temos problemas, hein? Assim, problemas de, eu não gosto desse, gosto daquele. É difícil você ver alguém, eu não gosto desse jeito, esse cara ou dessa pessoa, dessa etnia. É todo mundo misturado. É uma sopa. Sabe aquela sopa que você joga tudo na panela e mistura? O Brasil é isso, né? É coisa bem legal. Eu espero que quando você vier, você conheça bastante isso aí também aqui, tá? Conhecer muita gente, né? Essa mistura, essa riqueza de culturas, né? De etnias diferentes. Eu acho o Brasil um país muito especial por conta disso. E nos dá a oportunidade de vivenciar e aprender a viver a igualdade.
né? Porque mesmo a gente vê pouco, porque para a gente está no ambiente, então diminui o índice de rejeição. E para aqueles que ainda têm, é uma bela oportunidade de poder aprender, né? A viver no coletivo com as diferenças. Eu sempre falo, né, que todo mundo fala, mas por que você consegue conviver com esses caras? Eu falo, eles são iguais a mim, falam a mesma língua, né? Tem alguns costumes diferentes, mas são iguais a mim, são brasileiros do mesmo jeito. Aqui ninguém se divide, eu sou africano, eu sou europeu, eu sou, sei lá, né, outra coisa. Todo mundo é brasileiro de certa forma, né? Isso é muito legal. Eu estou vendo aqui um monte de fãs seus, Pri, mandando beijos, ócio de te ouvir, né? Perguntando onde você está, né? Bom, você está na aldeia, Moçambique, né? Fazendo uma live especial comigo, né? Um maior prazer. E falando com o Manuel, que é um morador da aldeia, treina rugby né? Rugby, tá? Breve a gente vai jogar aqui com a gente também. Vamos ver se passa uma temporada jogando aqui. Né? Até para levar, né? E vai ser legal, vai ser muito bonito, muito legal. E qual é a perspectiva do trabalho de vocês a longo prazo? O que vocês imaginam? Crescer em termos de território ou de melhorar o jeito de vocês? Hoje a gente já cresceu bastante, né? O nosso foco agora é criar essa consistência. O programa Jovem vem nos amparar nisso. Porque eu falo que o nosso grande sonho é ser desnecessário, é sair daqui. E só estar aqui realmente para visitar, para compartilhar, né? Não necessariamente fazer um trabalho. Porque, assim, nós chegamos na comunidade onde existia muita fome e sede, né? Então, o básico ali foi oferecido, mas não é só isso. À medida que essa comunidade começa a ganhar força, se desenvolver, então ela consegue se sustentar. Ela consegue, né, hoje através dos jovens que estão tendo oportunidade de estudar e de fazer a diferença, quebrar esse ciclo da miséria ou da pobreza, né, se formando, podendo constituir aí família, constituir a sua carreira da forma que ele escolher, porque as oportunidades são dadas, né? A nossa grande intenção aqui é dar a oportunidade, né? Então é uma grande missão para que eles possam escolher o que eles quiserem. Então, o meu sonho é que a gente não precise estar aqui, porque a comunidade esse centro aqui já vai ter essa sustentação da própria comunidade, né? Então, de ser apenas escola e a gente não ser necessário, né? Sim, ir para outro canto. Eu lembro sempre quando você está falando, você falou uma coisa que me lembra duas pessoas muito importantes da minha vida. Uma delas foi a falecida esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu trabalhava num projeto chamado Universidade Solidária final da década de 90, né? E a gente trabalhou em Amajari, Roraima, né? Para o Manuel que não sabe, fica lá no norte do país, perto da Venezuela, né? Uhum. Ela dizia uma coisa para a gente: quando você faz um trabalho solidário, um trabalho de voluntariado, o importante não é você, o importante é com quem você está trabalhando. Então, exato. Muita gente fala, eu fiz um trabalho, eu me senti feliz. Não importa, importa quem você está agindo. Então, o Manuel está se sentindo bem, aí você se sente bem. Se o Manuel não estiver se sentindo bem, você vai ter que se sentir mal. Porque ele não está dando certo. Mas tem que melhorar. Isso é uma experiência muito legal, né? E ela falou para mim, eu lembro que ela falou, engraçado, mulher do presidente é uma coisa, eu era professor de uma universidade que eu trabalhava naquela época, e ela falou isso para mim, foi muito lindo. Aquilo sempre ficou em mim. Toda vez que eu faço um trabalho para quem você quer. E a outra foi a Viviane Sena, que é irmã do Ayrton Senna, que foi contemporâneo, não foi amigo, nunca foi amigo, mas contemporâneo onde eu estudava no colégio, né, nós estudamos no mesmo colégio, e ela disse uma coisa assim: ser voluntário não é fazer de vez em quando, ser voluntário é ter uma obrigação pessoal, que é justamente para o quê? Para se trabalhar para os outros. Então, se eu vou trabalhar voluntariamente 1 hora, é 1 hora. Se eu vou trabalhar voluntariamente 30 horas, são 30 horas. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: você quer ser voluntário, você tem que se determinar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer. A diferença é que eu não vou ganhar. Eu vou fazer algo para alguém, não para mim. Né? Porque o trabalho é para você, não para os outros. Né? Isso é muito legal, muito importante.
E essa Muito coisa legal que você você falar. Pode falar. Essa coisa de você falar assim, de você, daqui a pouquinho, né, vai ser o Manuel e os outros meninos e meninas, jovens, adultos, que vão tocar sozinho, vão voar sozinho, né, vão fazer com que a aldeia funcione sozinha, né, e seja diferente, né. Isso é importante. Exato. Bonito você falar sobre o voluntariado, porque é uma coisa que eu construo ao longo da minha vida, né, desde que eu me entendo por gente, assim. E eu sinto que o voluntariado é quase uma conduta, né? É quase que um sentimento que você nutre e vai amadurecendo ao longo da sua vida. E em cada momento, pelo menos da minha vida, parece que com o voluntariado eu buscava alguma coisa, né? E você encontra. Você no trabalho de dar, você sim se alimenta de outras coisas. Não necessariamente a mesma coisa que você está oferecendo. Mas o trabalho voluntário, ele é aquele trabalho, né, que fala, é um trabalho não remunerado. Não, é remunerado, só que são remunerações diferentes, né? Sim. Então, a gente não consegue mensurar o que você vai conseguir com um trabalho voluntário. Eu e o Manuel podemos fazer um trabalho voluntário e eu receber algo, ele receber outra coisa completamente diferente, né? Então, eu acho isso mágico dentro do voluntariado, né? A gente fala muito aqui de não construir, não trabalhar para a comunidade, para a Muzumuia, mas com a comunidade. Porque a gente não faz nada, se a gente vai fazer algo para outro, parece que a gente está mais, né? Mas quando a gente está no mesmo nível, como irmãos mesmo, a gente constrói junto, né? Sim. E, obviamente, em momentos eu posso dar a mão para levantar o Manuel, mas em muitos momentos ele que dá a mão para me levantar. Então, nós estamos juntos e a gente quer chegar lá, né? Lá no mundo melhor, mas a gente quer chegar junto. Eu não quero sair correndo sozinha, quero também chegar junto com ele. Então, é isso. E a coisa que você sempre fala, você sempre tem que saber disso, que eu não posso, vocês não vão poder mudar o mundo. Não vou mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. Mas se você mudar um pouquinho do mundo, já é uma coisa melhor. Já ajuda bastante, né? Exato. Com certeza, a gente mudar uma vida, mudar a nossa vida que seja, né? Uma vez, minha questão toda com a África começou quando eu tinha 5 anos. E pela primeira vez na televisão eu vi uma reportagem sobre a Etiópia, sobre o Sudão do Sul, naquela grande crise, né? As pessoas pele e osso. Aquilo me chocou, porque uma criança que vivia ali, não tinha nem internet que eu pudesse ver o mundo, além ali da minha realidade numa cidade do interior. E aí eu questionei meus pais, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu lembro que eu saí da sala na cozinha e falei, vamos fazer alguma coisa. Pede para o seu patrão, falei para o meu pai, ele tem dinheiro de mandar para lá, eu não sabia onde ficava esse lugar. Mas eu não tive resposta e eu me senti, sei lá, fiquei com isso, né? Frustrada. E depois, quando eu tinha uns 15 anos, 14 anos, eu assisti numa palestra. E aí o palestrante falou assim, e quando a gente vê aquela situação na África, de fome extrema, pessoas, o que a gente pode fazer? Eu falei, ele vai me dar a resposta. Na hora eu pensei, agora eu vou receber a resposta. E ele falou, mudar o nosso mundo. Mudar a nossa vida. Porque se a gente deixar de ser uma pessoa corrupta, se a gente deixar de ser pessoa mesquinha, a gente está mudando o nosso mundo. E se cada um fizer isso, o mundo é um outro lugar, né? E aí isso virou uma chave gigante em mim, gigante. E hoje, toda vez que eu vou apontar a corrupção, porque a gente sabe, aqui na África, em Moçambique, tem muita corrupção, né, Manuel? Em todos os escalões, assim, de forma... assim, totalmente visível mesmo, sem até, não é nem velado. Sim, sim. E aí eu penso, toda vez que eu vou julgar, que eu fico indignada com isso, eu falo, caramba, será que eu já eliminei toda a corrupção em mim? Será que eu não tô furando fila mais? Será o que eu posso melhorar? Aí eu fico indignada, mas aí eu tento melhorar alguma coisa em mim também. Porque eu sei que essa mudança em mim vai impactar o mundo, talvez muito mais do que a minha indignação ou a minha crítica naquele momento. Assim, mas é uma coisa que eu vou amadurecendo assim, ao longo da vida, essas reflexões. Mas a indignação faz parte. No dia que você achar que está tudo bem, você já está pior. Você tem que ficar Você já está bem ruim. A situação está bem ruim. Você fala disso da África, né? Eu sou mais velho que vocês, né? E digo para vocês que em 85, teve um show. Eu morava em Londres, eu fui estudar, né? Depois da faculdade.
em Londres, morei, trabalhei, fiz um monte de coisa, joguei, né? Eu joguei rugby também lá. Legal! E eu fui num show chamado Africa Aid, né? Não sei se você lembra dessa história, que foi em Wembley. E foi a forma de contribuir. Eu já tinha fazendo na Universidade de Trabalhos Sociais, né? Mas a forma de contribuir para a África. A gente vê isso, que as Áfricas existem no Brasil, as Áfricas existem na América do Sul, a África existe na África, né? Então a gente sabe que, muita gente não sabe que mesmo os países muito ricos existem Áfricas, né? Gente que passa fome, que você fala, meu Deus, só que lá eles escondem. Lá eles escondem. Isso. Aqui, na África, ninguém esconde, porque ninguém fala. Então, quando você fala de África, ninguém fala, porque tem vergonha. A Europa tem vergonha do que fez com a África. Roubou. Isso eu falo, o mínimo, é o mínimo que se espera, né? E que essa vergonha seja transformada em alguma atitude. Porque sim, é uma vergonha universal em termos de raça humana, falando como humana, né? O que sim, nós fazemos com os nossos povos irmãos, né? Da África mesmo, que é o berço da nossa humanidade, o que nós fizemos, a própria Guerra do Congo mesmo, a gente trabalhando mais próximo ali dos refugiados do Congo, e a gente acabou de abrir o 11º projeto da Fraternidade, é um orfanato no Congo, em Bukavu, que são sim, crianças que estão na rua, fugidas, que tipo conseguiram sobreviver da guerra, e que vivem na rua. Então, são mais de milhares de crianças, é um fenômeno. E tudo isso por conta da guerra. E quando você vai entender a guerra, foi todo um processo de colonização. E nós, claro que existia guerra entre tribos, entre povos, mas isso é uma coisa diferente, local e controlada, e não incentivada, e não potencializada por interesses estrangeiros, né? Nessa busca de extrair o máximo, de ter muito mais vantagem em cima do sofrimento e da vida de outras pessoas. Então, eu espero, sério, Márcio, que assim, a vergonha seja o mínimo e que essa vergonha não seja só um sentimento, mas que ela sim seja transformada em alguma ação. Qualquer ela que seja, sabe? Que seja fazendo um evento, que seja fazendo uma live, que seja fazendo uma pequena campanha, um apadrinhamento, algum movimento a gente deve fazer. Nós estamos aqui vivos, somos dotados de capacidade intelectual e de informação. O que a gente está fazendo com isso, meu Deus? Vamos fazer alguma coisa. Nós estamos juntos aqui. Se precisar, é só contar comigo. Legal, legal. Tá, aqui tem uma mensagem de uma amiga minha venezuelana, que veio para o Brasil na crise venezuelana, né, que você conhece bem, que mora em Cuiabá, que joga rugby lá no Cuiabá. Foi uma das meninas que foi acolhida, ela e uma irmã que são gêmeas, né, que fizeram aniversário ontem, por sinal, e que sabe o quanto é difícil, né, de ter que sair do seu país para viver em outro país, mesmo sendo bem acolhida, né, e ela teve a sorte de ser muito bem acolhida na região, e hoje está bem, né, mas sabendo que os pais, avós, tios, amigos estão todos lá sofrendo de um outro jeito, mas vivendo. Então, assim, enquanto mais a gente puder acolher e melhorar a vida dos outros, é muito importante, mesmo tendo a nossa individualidade. Né? Porque as pessoas sempre devem perguntar para você, e você, Priscila, não vai casar, não vai ter filho, não vai ter família, só vai tratar dos outros? Não pergunto isso para você? Não sei, né? Ai, Márcio, eu falo ficou que vermelha, Deus é quem sabe. Você ficou vermelha, né? Fiquei, né? Mas você não é a primeira pessoa que me pergunta isso. Eu acho engraçado. Mas, assim, esse tipo de coisa não é... Eu penso muito nisso. Tem que acontecer naturalmente, não é uma busca. Eu vou falar assim, agora eu vou parar e vou casar, né? Vou arrumar alguém, vou fazer vou colocar aí nos stories aí, vou fazer uma campanha. Não é. Então, assim, eu acredito muito no amor, acho lindo se relacionar, eu tenho muitos amigos, mas eu leio a vida, né? Eu leio as coisas que movimentam o meu coração. Então, todos os caminhos me trouxeram até aqui. Eu sou imensamente grata à Fraternidade Sem Fronteiras por essa oportunidade. Eu acho que se eu pudesse escolher, eu estaria em um lugar melhor do que aqui. E eu vou seguindo o meu coração. Eu confio muito em Deus, eu confio muito nas boas energias. E se eu tiver que encontrar alguém, se eu tiver que casar, se eu tiver que ter filhos, eu não tenho o menor problema e menor bloqueio quanto a isso. Isso vai acontecer de forma natural.
Então, por enquanto, eu estou aqui trabalhando e tá super especial, tá super lindo, eu sou muito grata. Tá bom. Daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a nossa live, né? Então é o Tá seguinte, bem. manda uma mensagem, manda informação para as pessoas que querem colaborar de longe, de perto, de coisa, como começar a conhecer o projeto. E, Manuel, você já está convidado com um time de rugby masculino e feminino para virem para o Brasil. Tá? Quando vocês tiverem condições de vir para cá, nós vamos ver um dia para a gente fazer um grande evento para vocês, para mostrar que o rugby é muito sem fronteiras. Tá? Tá bom? Manda uma mensagem. Tá? Seja sempre bem-vindo no Brasil também. Tá? Manda uma mensagem para a gente, Pri, de onde eu ler, conhecer mais vocês, onde pode fazer doação, onde pode fazer contribuição, onde pode apadrinhamento, o que fazer, quanto e assim por diante. Bom, gente, de cara, entrar no site da Fraternidade Sem Fronteiras, www.fraternidadessemfronteiras.org.br/apadrinhamento, caso já queira ir para a barra de apadrinhar, né? Lá vão ter todos os projetos, né? Aqui o projeto chama Acolher Moçambique, tem o projeto Nação Ubuntu no Malawi, você pode navegar por todos os projetos por lá. Então é só doar. Pode fazer doação pontual, né? Não quero apadrinhar mensalmente, quero fazer uma campanha, quero ser voluntário. Você vai encontrar tudo no site. Se não encontrar, pode pegar aqui meu contato no Instagram, pode vir falar comigo. Eu estou super aberta. E temos o apadrinhamento empresarial também. Às vezes tem uma empresa que quer ser madrinha, receber o nosso selo lá de contribuição. Também estamos abertos. Enfim, para ajudar, tem muitos caminhos, mas segue o teu coração e encontre o projeto. A gente está aqui. Se quiser apadrinhar a gente, né, Manu? A gente está super feliz com essa oportunidade. Gratidão a todo mundo que esteve aqui, que passou aqui. Gratidão já a quem vai assistir essa live depois. Muito obrigado, Márcio. Parabéns aí pelo seu trabalho, por esse papo fora do eixo aí, com tanta gente bacana. Legal, legal. E assim, essa conversa nossa aqui, eu vou mandar para o YouTube depois e vou para o Spotify. Então as pessoas podem assistir qualquer dia, qualquer horário, é muito tranquilo. Ou só ouvir, ou não quiser me ver, pode assistir no YouTube, sei lá, qualquer... O podcast, tá bom? Eu acho que o mais importante é a gente transmitir. Por quê? Essas lives, Priscila, aconteceram no momento, talvez, mais difícil. A gente ficou isolado. Eu não sabia como conversar com as pessoas. E eu ficava ouvindo os outros podcasts, era sempre de fofocas, de sacanagens, as mesmas pessoas chamando as mesmas pessoas o tempo todo. E eu, assim, eram coisas assim, políticas, né? Eu falei, não, eu preciso procurar gente, que seja minha amiga ou não, mas que tenha proximidade e que possam ser. Por isso que é fora do eixo, né? Muito legal. A gente não é famoso, não aparece na televisão, não é BBB, não apareceu na Playboy, a gente não é jogador de futebol, não tem nada a ver. A gente é gente comum que está fazendo trabalhos importantes no mundo, né? Não só no Brasil, mas como no mundo. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Obrigado, tá? Beijo pra você. Beijo de Moçambique. Obrigada. Um abraço para os dois, tá? Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.